Estou aqui a ser pressionado para iniciar um processo. Ficar mais perto. Bom, obviamente que... Como? Ok. Mas se quiser, é só. Bom, cabe a mim como editor aqui o papel menor, apenas abrir a sessão e apenas para dizer que é sempre um grande prazer publicar o livro do José Manuel Simões. Neste caso, um moderado prazer, porque, por um lado, temos aqui um trabalho muito interessante, em parceria com o Rodrigo Matos, do Campo de Vista, mas depois é um privilégio, porque somos amigos pessoais e quando se combinam estas duas coisas, ainda dá mais prazer. E, portanto, este livro tem algumas particularidades, que o José Manuel irá naturalmente falar de uma forma mais detalhada e profunda, mas é de facto um livro atípico do ponto de vista daquilo que é o habitual da editora. Aliás, é um livro atípico, não é todo o dia que publica um livro com estas características, mas acho que é bastante interessante e encaixa perfeitamente no nosso perfil editorial. Nós publicamos essencialmente vários preferenciais à área académica e científica, mas muito ligado à comunicação, a indústrias criativas e, obviamente, a música, a indústria criativa. E, portanto, há sempre espaço da nossa editora para os trabalhos de Manuel Simões e aqui, mais uma vez, estamos a lançar. Creio que este é o quarto livro que ele publica connosco, mas nas características evidentemente diferentes, mas, para além disso, partilhamos a circunstância de sermos professores universitários na área da comunicação, estamos a dar aqui algumas afinidades interessantes que ajudam nesta cooperação. E, portanto, enfim, vocês conhecem-me melhor, tão bem ou melhor do que eu, portanto, histórias para vos contar e para animar aqui não faltarão, mas, bom, fui obviamente agradecer aqui também ao António Falcão e depois o José Manuel falar algo sobre e aqui os óculos, se calhar vão ser um bocadinho melhor. Olá, não sei se conseguem ouvir bem. Vou apresentar aqui o meu caro amigo José Manuel Simões. Conheci em Macau numa noite chuvosa. Não estava bom aqui. Um tufão, a imitação. Foi imitação do tufão. Conheci o Zé Manel há 10, 15, por aí. E quando apareceu o Zé Manel, nós estávamos numa loja de sobremesas chinesas em Macau e veio com a sua esposa, a sua Índia, Valéria, e começaram logo a surgir histórias, como é que eles tinham conhecido, o que é que tinha acontecido no Brasil, o que é que o Zé Manel tinha feito durante essa sua vida e esse seu percurso pelo mundo até chegar ali àquela lojinha de sobremesas. Eu peguei num texto que eu escrevi para o Hoje Macau, onde chegámos a trabalhar juntos, e fala um bocadinho sobre essa questão da história do Zé Manel, se é verdade, se é mito, depois torna-se um mito no final deste tempo todo, não é? Eu tenho um amigo que está sempre a dizer: Zé, porquê que contas essas histórias que são tão inverossímeis, não é? Inverossímeis. Ninguém acredita dessas histórias. Mas isto é verdade, porquê que eu estaria a contar a história? Ninguém acredita nisso, não contes isso. E efetivamente eu gosto de contar porque são verdadeiras, não é? São sentidas, são vivenciadas. Como a queda do avião, ele está a pensar na queda de um avião numa tribo indígena. São várias histórias, pronto, são várias. A história começa, houve-se histórias amplificadas. O chefe da tribo ofereceu-lhe a filha como dádiva pela ajuda concedida. A carreira de José Manuel Simões viveu muito em paralelo com a cultura musical de Portugal, onde acompanhou festivais, concertos, os maiores nomes da música internacional, vindo a conquistar o prémio Intercéltico como revelação no jornalismo na área da cultura em 1997. Lembras-te? Mas é também de viagens que a sua vida se foi construindo. Terminando o secundário, decide rumar ao Brasil. Pouco tempo depois, ainda no sopro da adolescência, a sede da aventura obrigou-o a resistir ao regresso a Portugal. E foi ficando pelo Brasil. A subsistência chegaria como figurante na TV Globo, participando na telenovela Cambalacho,
Roque Santeiro e outras. Alguém se lembra de Zé Manel no Roque Santeiro? Ninguém se lembra. Eu porque não participei dessa novela, eu não sou bem que foi buscar nesse nome. Era a Roda de Fogo. Roda de Fogo. Roda de Fogo. O Roque Santeiro é melhor que toda a gente conhece o Roque Santeiro. Mas eu não estava, era outro. Mais tarde, como tradutor e intérprete numa plataforma petrolífera no infinito Atlântico, consolidou a sua presença naquele país distante. O fascínio pela cultura brasileira soou mais alto e da ideia de ir até aos Estados Unidos a pé. Quem não teve essa ideia, levanta a mão. Ninguém teve essa ideia. Parou na moinha de conhecer todos os estados brasileiros. Nem o pai o moveu que, chegado a terras de Vera Cruz para o levar de volta a Portugal, acabaria por acompanhá-lo durante metade da viagem. Esta aventura de pai e filho teria projeção nos jornais locais, como os portugueses do século XX, que partem à redescoberta do Brasil. 3 anos envolvidos sobre a sua chegada, e já no final de uma expedição de 5.000 km, chega ao Nordeste, ao estado de Paraíba, onde tomaria pela primeira vez contacto de modo fugaz com os índios da tribo dos Potiguara, que sua mulher era da tribo Potiguara. Era, não é? Já não é. Portanto, toda essa história não é importante. Foi essa a pedra de um mito que começava ali a ser construído como do primeiro ocidental, um primeiro automóvel a ser visto pelos olhos da tribo, envergando a conturbada figura do gringo. Anos depois, o fascínio por esse mundo que conhecera com a máquina fotográfica apenas por 10 minutos seria o motivo do seu regresso a Paraíba. Pelo meio, uma avioneta que a baixa altitude acabaria por se despenhar numa falésia à sua frente seria o fundamento do encontro de um interminável leque de versões. Isto foi uma avioneta, isto está num dos teus livros, não é? Caiu num desfiladeiro, o Zé Manel estava lá e foi ele que conseguiu chamar o socorro para ir salvar os 2 tripulantes que acabaram por sobreviver. É curioso em relação a essa história. Não te aparece? Deixa eu interromper-te. Que é, quando a avionete caiu, eu, portanto, vou correr para chegar aos índios, já não para os conhecer, mas para pedir socorro, não é? E o que é curioso é que, efetivamente, eles lá sobreviveram, pese embora na tribo sempre se ter dito que um deles tinha falecido posteriormente. O que acontece é que, por vezes, a realidade transforma-se em ficção. E eu, a última vez que fui lá à tribo, em 2017, eu era o gringo português que vinha numa avionete e que os índios salvaram. Não, eu que fui chamado para salvar os jovens. Não, mente, você vinha no avião. Eu lembro muito bem, você vinha no avião, foi nós que salvou você. Ok, ficou a história assim, não consegui movê-los. Eu é que vinha no avião. Eu tenho aqui isso. Até nós temos dificuldade em seguir a história das versões e tudo o que aconteceu na realidade. No pedido de socorro surgiu a abertura como começo de uma longa relação. Idolatraram, pensaram que eu tinha caído do céu. Conta José, ainda com o Augusto do Paraíso presa na ponta da língua. Foi aí que viu pela primeira vez Valéria, mãe dos seus filhos, então, na altura, com 7 anos de idade. Mas não casámos aí, Mas isso é mentira. Conheceste a Valéria depois da avionete. Não, mas ela viu-me quando tinha 7 anos. Quando tu tinhas. Ela viu-me, Ela ficou eu não falei com ela, mas ela viu-me quando toda a gente foi ver as pessoas. Tentar salvá-la. Sim, está bem. Ela está a falar porque ela estava comigo quando conhecemos a Valéria. Mas tinha 17, ok? E as pessoas ficavam todas à volta dela, nunca tinham visto uma loura e muito menos com olhos azuis. Então ficavam assim, mesmo a querer tocá-la e a tentar perceber de onde é que figura esta de outro planeta. Lembras-te desse dia? Sim. Que eu pergunto ao rapazinho que estava a tentar tocar-te: ó Guel, quantos anos é que tu tens? O gajo: eu sei não, mas minha mãe sabe. Eu pergunto: Dina, quantos anos tem o seu filho que está aqui a meter com a minha amiga? Eu assim: eu tenho lá a cabeça para isso, rapaz. Pronto, a história do Brasil terminou, foram 3 anos de viagem. O Zé Manel agora diz que é o único
A única pessoa que correu todos os estados brasileiros. Pronto, é Não isso. sei, eu tenho a vaidade de achar que sou a pessoa que conhece melhor o Brasil do mundo. Mas de facto conhecer todos os estados do Brasil, 28 estados, todas as capitais de todos os estados, de Roraima, lá Boa Vista, até ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e alguns lugares que o mundo não conhece, e algumas expulsões das tribos indígenas que tentei abordar, fui invariavelmente todas as incursões que tive com as aldeias indígenas, fui invariavelmente escorraçado, que é essa a palavra, sobretudo porque era branco, e branco é inimigo das tribos indígenas, por razões certamente compreenderão, e de facto há ali todo um contexto que é pesaroso, na medida em que há 30 anos que a floresta amazónica está a ser derrubada a 1 hectare de média por dia. Estamos a falar, 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol. 30 anos um campo de futebol por dia é de facto uma extensão absurda, sobretudo quando se destrói floresta secular para plantar soja ou cana-de-açúcar. Depois a cana-de-açúcar tem outro problema, que é os ímpios nojentos, não têm álcool, e uma dosezinha dá para ficar embriagado durante 3 dias. 3 anos. Mas nós viemos aqui para falar do Brasil ou do Chile? Para terminar, só outro acontecimento. Depois desta visita ao Brasil, o Zé Manel esteve no dia 10 de setembro nas Torres Gêmeas, 10 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas, e não quis subir lá acima porque senti uma bad vibe. Foi nesse dia que partiu para Portugal, e quando chegou ao território nacional, viu a fumarada estampada nas TVs. Pode ser apenas uma coincidência, não faço juízos de valor. Sei que eu fui a Nova Iorque para entrevistar uma banda rock chamada Incubus, e entrevistei o José Peneda, que era o baterista, que tinha cheio de tatuagens do nome das irmãs, que é curioso, e depois das entrevistas saí do hotel e comecei a percorrer a pé ali a zona da Chinatown, para ambulâncias, um clima terrível. Eu recordo-me terem encostado à parede e dizer assim: esta cidade parece estar a ter um colapso cardíaco. Estava assim com um clima, assim, uma coisa inacreditável, assustadora, na véspera. E depois esta história, portanto, não estou a contar, é uma das tais que as pessoas consideram ficção, mas não é, eu vivia. Aliás, escrevi uma vez e toda a gente pensou que eu inventei, não inventei, o facto foi esse. E o facto é, eu ia a caminhar e compro um casaco dos bombeiros, não me perguntem porquê. Ofereci esse casaco como prova da existência deste facto a um ator do Teatro Ferro, o diretor do Teatro Marionetes do Porto, Igor Gandra, que provavelmente o terá. Um dia talvez o possas usar, Igor, para não sei porque é que comprei isto. E a verdade é que entro no hotel e estavam dois grandes amigos que espero que ainda possam vir aqui hoje, um do Expresso e outro do Correio da Manhã. Confirmar a história. Na verdade, há algo que confirma a história, que é a foto à frente das Torres Gêmeas nas últimas horas de existência. Mas o acontecimento é de facto impressionante. Eu pergunto onde é que estão a ir. E eles já estamos a ir à Torres Gêmeas. Estávamos no Roosevelt Hotel, Roosevelt Street, que fica mesmo perto das Torres Gêmeas, 2 quarteirões. E então eu vou convosco. Esperem um bocadinho. O que é que tu eras aí? Só vou deixar este volume enorme do casaco dos bombeiros de Nova Iorque. E é estranho, eu abro a porta, jogo o saco com o casaco dos bombeiros, e ele abre, não é que é assim meio insuflável, abre quase assustadoramente quando eu jogo, digo, fogo, o casaco parece que tem vida, cena estranha. E vamos às Torres Gêmeas, compra-se um bilhete, não sei se sabem, há um elevador onde depois lá de cima que tinha uma vista fantástica sobre todo Nova Iorque, nomeadamente o Rio Hudson e Manhattan. E quando estamos na fila, depois já de ter comprado o bilhete, é isso que ele está a referir, o António, eu começo efetivamente a tremer, começo a entrar numa espécie de pânico e, pelos vistos, comecei a ficar pálido e todo arrepiado, ao ponto de um deles, o Alexandre, diz: o camarada Zé, o que é que tu tens? E eu: porquê? Tu estás muito pálido. E efetivamente estou-me a sentir muito mal, não sei bem porquê. Peço desculpa, eu vou embora daqui. Não consigo estar aqui. E eles: quando já temos o bilhete, eu digo: exato, absurdo, mas tenho que ir embora, estou-me a sentir muito mal. E vamos embora, saio, e quando vou a sair, eles dizem:
tu como estás, há aqui alguma coisa muito estranha, tu não vais, nós também não vamos. Eu disse, então vamos ao outro lado do rio Hudson para tirar uma foto com os tons géneros para ficar de recordação. Há aqui um outro fenómeno, isto aqui pode ser exatamente a atrocidade que aconteceu, isto é um pormenorzinho, é uma pequena coincidência. Mas há aqui um outro pormenor que é curioso, que é, nós fomos no táxi, quando íamos do Rio de Manhattan para voltar para o Roosevelt Hotel, pá, e há uma tempestade em Nova York que é uma coisa inacreditável, portanto na noite de 9 para 10, né? 9/11, portanto, exato. Pá, uma tempestade assim, uma coisa impressionante. Eu nunca vi em toda a minha vida, a não ser numa outra história que agora não veio a propósito, uma tempestade daquelas. E eu pergunto ao motorista, amigo, isto é comum haver tempestades destas de Nova York? Ele disse, não, nós vivemos aqui num microclima, mas uma intempérie como esta nunca vi. Bah, talvez mais uma coincidência. Mas a somar a tudo, é muito estranho que parece, para além do facto de quando fizemos check-out, os computadores estarem todos avariados no hotel e eles não conseguiam fazer os check-outs de ninguém. Estamos a falar da noite anterior, aí já horas antes. Pronto, há alguns outros acontecimentos, mas deixamos de falar. Coisas que acontecem. Já agora deixa-me a propósito disso. Eu não tive medo, eu estava na mesma altura em Nova Iorque, não descruzado, nem nos conhecíamos na altura, acho eu. Estava lá, até com uma colega do Porto, na véspera do atentado, fui para as janelas do Windows of the World, que é aquele bar lá em cima. Na véspera do atentado eu estava lá a curtir, a dançar swing e não sei o quê. Foi uma coisa. No dia seguinte chego aqui a Lisboa, ia ser horário, na altura trabalhava no grupo dos alunos. Ela não vou atentado e não sei o quê. Então ainda vou até lá estive, o género. Mas está aqui uma. Isso é fake news. E depois ela começou a mostrar os vídeos, eu não acreditava naquilo. Estava aqui a chegar a Portugal no manhã, fui diretamente para o escritório, eu nem queria acreditar naquilo. Mas pronto, eu não tive sentimento disso. Portanto, de facto, também tive sorte nesse aspecto. Pronto, e esta foi depois até ao salto para Macau, onde nos acabámos por conhecer algumas das histórias que aconteceram com o Zé Manuel Simões. Eu vou ler uma história do livro com o megafone que eu trouxe. Pode ser? 1, 2. Você senta-se aqui. Consegue aqui à ver? frente. Agora já conseguem ouvir. A história de Iggy Pop. Chama-se Selvagem. Iggy Pop chegou numa limusina preta e foi refugiar-se nos improvisados camarins por trás do palco da Cama das Fitas de Coimbra. A custo, consegui que o empresário convencesse o músico a dar uma entrevista. Mas quando me dirigi até ele, fui alertado por um segurança inglês, certamente mais de 140 kg de peso, e umas barbas que me pareceram maiores que a descomunal largura do homem. Para onde vais? Espera aí, fora até eu te chamar, ok? Vejo o Sr. Iguana sair dentro do contentor, descalço e de tronco nu. Com este frio, como é que é possível, pensei. Ele a dar socos no ar, pontapés à direita e à esquerda, uma perna a rastejar mais que a outra. Está a aquecer para o espetáculo, diz-me alguém ao ver-me mais surpreso que chocado. Iggy cumpriu ao final da sua turnê, Caesar's World 1994. Mas a energia, ainda antes de entrar em cena, era tal que parecia estar possuído. Os cabelos desalinhados, cobrindo-lhe o rosto, veias salientes, tronco nu, com os músculos esticados. Ao olhá-lo, pensei perceber turbulência, agressividade terapêutica, delírio, esquizofrénico, 47 anos, impressionante vigor. As curtas declarações que me deu, em exclusivo, foram suficientes para perceber que estava perante alguém tão fascinante quanto selvagem. Exclamou, irónico, sou um pesadelo da criança. Sou um pesadelo de criança, estou doente e paranoico. Aprendi a estar só, por entre plástico e cimento. Recordo-me que entrou em palco, ainda tronco nu,
começar a correr desenfreadamente enquanto cantava I Wanna Be Your Dog. De ter aberto o fecho das calças e, entre obscenidades, urinar para cima dos perplexos fotógrafos. Instalou-se então uma espécie de pacífica mas deslocada rebelião enquanto ele se batia com o microfone. Feroz combustão rock. Saiu ainda mais enérgico do que tinha entrado. Um lado macabro e as mesmas emanações de animalidade. Enfiando-se na limusina preta sem dizer adeus, enquanto mais de 30 mil vozes gritavam o seu nome. Iggy Pop. E agora passo a palavra ao Zé Manel. Está a seguir. Passou ali a Mariah Carey, não foi? Mariah Carey era casada com o dono da Sony Music e como vocês sabem, há uma fronteira muito tenue entre o interesse público em saber sobre estas figuras, depois o interesse destas figuras e das editoras em promover os seus artistas e depois a violação da privacidade. Há aqui por vezes uma fronteira exatamente muito tenue entre o que é a violação da privacidade, o interesse público e o interesse das editoras. Eu, na altura, assim, quase de uma forma muito rápida, tornei-me muito conhecido, quer dos artistas, quer das editoras, que me pagavam hotéis 5 estrelas, por vezes limusina à minha espera nos aeroportos, e entrevistas em exclusivo, na maioria das vezes, com os artistas, mas havia uma premissa. E essa premissa foi derrubada aqui com a Mariah Carey, quando eu escrevo que ela era demasiado simplória e que tinha fiz assim uma crítica mais cerrada no artigo que escrevi na altura, 1992, e recebo uma chamada da Sony Music a dizer: José Manuel Simões, nós temos tido uma relação muito cordial, se faço questão de a manter, tens que ter algum cuidado, algum colorido que escreves sobre os artistas. Portanto, aquilo que esta fronteira entre os artistas e o espaço privado e etc., que é um processo também, eu sou professor de ética hoje, e é um processo também onde as violações e a pequena ou grande corrupção, onde o controle, onde de alguma forma a tentativa de suborno e de compadrio existe de facto, e quando se trata de cultura passa mais ou menos despercebido, quando se trata de economia e política, estas questões éticas tomam outra dimensão na sociedade. Isto é sobretudo um exercício, isto bem a propósito, a Mariah Carey deita-se lá numa cama, era o disco Butterfly, e estávamos na Oxford Street, Londres, numa discoteca que ainda existe, que se chama Chez Paris, e eu era o único português ali. E quando vi, estás a ver o repórter ali na cama, e a Butterfly, era esta historinha, e os amigos iam cumprimentá-la à cama. Os amigos, e eu às tantas pergunto, eu conheço tanta gente, vai-me confundir com outra pessoa, não se recorda certamente se me conhece ou não, e então decidi descer a escadaria do Chez Paris, e cheguei mais: Mariah, my love, how are you doing? Hello baby, please come. E então deitamos os dois da cama, e são os meus primeiros 5 minutos de fama, porque os flashes todos incidem sobre nós. E eu sou para português: tu queres dizer que estás a divorciar do teu marido? Será que tenho alguma oportunidade de se ver assim na cara? E ela: lá, tu és muito ousado e tal, estás cada vez pior. Ela confundiu-me com alguém, realmente. Depois, no dia seguinte, dá-me uma conferência de imprensa, para jornalistas de todo o mundo. Obviamente, mais de 100 jornalistas, obviamente pagos pela Sony Music. E eu decidi fazer uma pergunta no final. Eu andava a escrever biografias de músicos, tinha escrito a Cesária Évora, do David Byrne
e os meus queridos amigos delfins na época, e fazíamos, e eu pergunto-lhe, Mariah, can I write your biography? E ela, oh, yes, but you have to behave like yesterday. Sure, we will. E tal. E tu percebes que neste processo das relações mais ou menos íntimas, mais ou menos esporádicas, eu fui construindo histórias, uma mais elaborada. Aninhas! Olá! Vais construindo umas histórias que os meus amigos, algumas conhecem, outras são exercícios de memória em que eu tento, com um amor à verdade, o amor à essência do que aconteceu, e tentar, de alguma forma, preservar a memória intacta e ao mesmo tempo não violar a privacidade, que nem sempre é fácil. Conta-se então umas histórias, umas que de alguma forma entram nos meandros da vida privada dos artistas, como o Zé Mário Branco, que é uma figura que eu admiro profundamente, admirei. Estive em casa dele hoje, passei em frente à casa dele, onde eu estive, Rua Avenida António Augusto Aguiar, quase no final, e lembrei-me dele. E aí, Zé Mário Branco. Está bem? Querem ouvir a história? Querem que eu leia a história? Eles depois compram um livro, se lês as histórias todas, já ninguém compra um livro. A história do José Mário Branco. Morreu há 2 anos, não foi? A história do José Mário Branco chama-se Solidário. José Mário Branco convidou-me para ir à sua casa na Avenida António José Aguiar, em Lisboa. Ele de chinelos de dedo, as unhas dos pés a precisarem de ser cortadas, cigarrilha na boca, os livros amontoados à mão de semear, inspiração naquele senhor de talento ímpar que a esposa considerava preguiçoso para compor. Mais do que o dedilhar na guitarra, tocou a sua coerência e o respeito por princípios que nunca perdem de vista ao bem comum. Contou-me que recusou receber a Ordem da Liberdade por não aceitar distinções oficiais num Estado que corporiza a sociedade injusta em que vivemos. Nem foi à Expo 98 considerado que uma iniciativa daquelas foi um insulto aos pobres. Ao contrário de muita gente por aí, Zé Mário mostrou-me que não tem as convicções à venda. E quando lhe passam as mãos pelas costas, desconfia. Ao ser assumidamente contra o sistema, naturalmente que o sistema não lhe dá muito espaço e ele acaba por ser vítima do nacional cinzentismo, principal fator da repressão dos portugueses, entre aspas. Ouvi-o a primeira vez a cantar FMI quando ainda era menino, ele a chorar, a apelar à mãe que o socorresse, a visceralmente gritar, e a canção a apelar em mim a revolução como uma questão de bom senso. Admiro-lhe o jeito radical e frontal de criar incómodos, de se tornar insuportável para alguns, de se dar mal com a fatuidade, a parvoíce e o irrisório. Zé Mário Branco era improvavelmente feliz, porque para ele a felicidade só existe generalizada a todos os seres humanos que são meus irmãos na aventura que é viver. Esta frase tem entre aspas também. É dele. Estão a ver o Rodrigo Matos, não sei se o conhecem, é um cartunista premiado e tem um cartoon semanalmente no Expresso. É um rapaz extremamente talentoso e tem, obviamente, uma componente satírica muito vincada. E ele pega a forma dele, eu normalmente escrevia a crónica, uma por semana, mandava para ele fazia o cartoon e reenviava para mim. E nunca houve nenhum, à exceção de um, que eu decidi não publicar. Se quiserem saber qual é a pergunta, porque eu cometo esta inconfidência, porque é que achei que não devia publicar aquele cartoon e aquela história. Mas só consigo é muito privado. Conta! Ele pega num pormenor da história e reparem qual é o pormenor. É de facto o que diz aqui sobre o Zé Mário Branco são coisas que nós efetivamente todos sabemos. Nós não sabíamos é que ele tinha uma unha tipo 5 centímetros do pé. E eu às vezes não resistia, eu estava em chinelo no dedo, olhar para aquela unha e dizer: caramba, Zé Mário, não corta a unha? Cheguei e perguntei: porquê é que não corta a unha? E a esposa lá dentro ouve e diz assim: eu estou farto de dizer, mas vai fazer o quê?
E o Rodrigo pega esse pormenor e ele faz um cartoon. A partir daí, quando o Zé Mário Branco é um vulto que todos conhecemos e quem, de alguma forma, veneramos e é um marco do que é a história da música em Portugal. Há outro cartoon aqui e a própria história que me deixa um pouco constrangido, que é a do Jorge Palma. Vamos dizer porquê. Porque há um dia que eu, aqui entre nós, posso dizer, estava no Sudoeste, no Festival Sudoeste 2007, e com os Blind Zero, que é uma banda do Porto. Miguel Guedes é um comentador desportivo e tem umas crónicas em alguns jornais, e eu estou com ele e estamos a apreciar o Jorge Palma num estado normal, não é? Que é um pouco ébrio e tal. E está o Miguel ao lado e digo, a última vez que estive com o Jorge foi uma coisa impressionante. Ele tinha um programa na Sol Música, lembram-se da Sol Música? Uma televisão por cabo, quando apareceu a TV por cabo na altura, e portanto, e havia toda aquela... Olá Miguel, olá Rafael. E estávamos então a apreciar isso e eu disse, sabes que uma vez eu vou entrevistá-lo, mas como era para a televisão, ele marcou cedo, eu digo, porreiro, é bom ser cedo, marcámos a entrevista no Parque Eduardo VII, era 10 da manhã e de facto o Jorge Palma chegou a cambalear. Eu digo, Jorge, isto é para a televisão, vai ficar ali explícito, o Estado não é que tu estás, vieste direta, foi, pronto, olha, eles vieram de Madrid para fazer a filmagem, começam a fazer nada. E eu, às tantas, ele começa, as palavras não lhe saem, e ele diz, caralho, é que já não durou há muito tempo. E eu vou contar isto ao Miguel Guedes, e digo-lhe, Jorge, tu não me preocupas, acabaste de ter um filhinho agora, que é o Vicente, que agora toca com ele, Vicente Palma, mas não me preocupas com o teu filhinho que nasceu agora, e ele, para a televisão, eu preocupo com os pombos que todos os dias de manhã me carregam o carro. Isso é que me preocupa. E diz o Miguel Guedes, efetivamente, tu sabes que esse estado que é comum nele, se aparece a mãe, eles comem muito rápido a cerveja, ou o que está a beber, e apagam o cigarro para a mãe não o ver a beber nem a fumar. Eu não resisti, omiti o nome do Miguel Guedes, mas não resisti a contar a história do respeito, receio que ele tinha pela mãe. Acontece que o Rodrigo de Matos decide colocar como cartoon esta imagem que é efetivamente intensa, mas que gosto particularmente da música do Jorge Palma, devo dizer, e que gosto particularmente da forma como ele, ao longo destes anos, tem sido um pouco porta-voz de algumas determinadas consciências e inconsciências. Custa-me um pouquinho ver esta imagem aqui e mesmo um pouquinho desta história. Isto para vos dizer que, por vezes, essa fronteira não tendo sido totalmente violada, e é por isso que a história famosa da Fafá de Belém não está aqui, está outra, para tentar preservar um pouco essa intimidade, para não a violar. Não é? Então, a história que eu gosto mais. Façam perguntas, façam uma pergunta. O que é que vocês gostavam de saber? Eu vou-vos dizer, pensem numa pergunta, e quando pensam na pergunta, olha, estão a ver, podem ver-se melhor. Pronto. Então a outra que eu censuro, que eu decido de lado, que é a história do Fernando Tordo. E o Fernando Tordo aparece no cartoon com a cara do Fernando Tordo num touro enraivecido, o touro, tourada, e a cara do Fernando Tordo. Eu decidi, para não levantar problemas eventuais de
alguma possível acusação deste tipo de violações, o Paulo achou por bem tirar a Ana Malhoa e por ela ostentar os peitos. Curiosamente, eu acho que ela não se importaria. Pronto, querem fazer alguma pergunta? Enquanto voltam a pensar na pergunta, deixem-me só dizer uma coisa. Isto é um exercício de memória. Eu ando a escrever imenso sobre academic papers, a escrever sobre questões da academia, questões da área da ética, sobretudo. Ando a fazer muita investigação em África. Acabei de organizar um livro sobre jornalismo em língua portuguesa. Eu não gosto da terminologia lusofonia. Eles queriam que o livro fosse jornalismo e qualidade no mundo lusófono. Eu alterei para jornalismo e qualidade no mundo da expressão portuguesa. Lusofonia tem uma carga colonial que me desagrada. É um livro que está pronto, já está impresso, e que eu sou organizador e autor de 2 trabalhos. Acabei de lançar um outro livro de fotografia e histórias que se chama Macau, a minha história, com 12 autores, onde eu sou um deles e sou o editor do livro, também este mês. Ontem foi lançado na Universidade Católica um livro Pensar em Português no século XXI, que tem 3 artigos meus, e estou a concluir. Tenho um romance que vou apresentar ao Paulo, que se chama A Chave, que é um professor, que é um historiador de arte, que está a viajar por Marrocos, bem de propósito, e tem uma série de relações online, com tempo de Covid, muito intensas, com mulheres de várias nacionalidades, e onde ele estabelece relações quer de caráter sexual, online, quer de caráter intelectual, com uma artista francesa, quer de algum devaneio poético ou filosófico, com uma outra alemã, com quem também ele virtualmente vai para a cama. Eu não sei se o Paulo vai gostar muito deste livro, mas está escrito. E, portanto, para vos dizer que o padre Peter Steele, o meu anterior reitor, fui ontem almoçar com ele, e ele dizia-me que eu produzia demais. Você parece um tsunami, José. É um tsunami a escrever, sempre foi assim. E escreve a uma velocidade incrível e produz como nunca. Sou efetivamente a pessoa que mais produz na minha universidade. Eu sou professor da Universidade de São José em Macau, para quem não sabe. Tenho um querido aluno meu que, diretamente do Brasil, José Bessoe. Maravilha! Sua tese foi censurada na Universidade Católica. Nós passou assim cuspindo da chuva para deixar fazer. José faz uma tese muito interessante sobre o uso da saia por homens em Xangai e em São Paulo. Quando foi a defesa, eles estavam online a partir de Xangai porque não deixavam, na altura já não deixavam entrar em Macau, como até hoje, 3 anos depois, não continuam a deixar as pessoas a entrar em Macau, e estava a direção toda a assistir a tese dele. E no final foi alvo, acho que nem sabes metade da história, José, nunca estivemos juntos depois da tua defesa de tese, e aquilo de facto deu pano para saias. Sobretudo porque os padres também o usam. Pronto. Conta lá mais uma história. Não, eles que perguntam. Conta lá mais uma história. Qualquer. Não tenha sido marcante. Aquele do pastor, que não sei qual é o tem uma ovelha e um pastor. Do pastor, Sim. o Pat Doherty, que ele gosta, que é o Pete Doherty. Então, olha, o Soul David. Sabem quem é o Soul David? Dos James. Não é como ver o James? Os James acabam, porque é que eles agora voltaram, exato, mas na altura, nos anos 2000, fazem um interregno considerável por uma história que ele conta assim abertamente. Ele vai à minha casa, à Figueira da Foz, com o filho dele, Martim, tinha 4 anos na época, hoje deve ter 20 e tantos. Ele casou em Portugal, o Soul Davis,
E então eu pergunto-lhe com a esposa dele, que é de Caminha, e pergunto-lhe, como é que vocês se conheceram? E ele, great story. Queima das Fitas do Porto, 1998, ela chega perto de mim para me pedir um autógrafo, e ela ouvir a conversa, para me pedir um autógrafo com uma amiga, as duas assim durante, eu olho para ela e digo, oh God, encosto na mesa do som e faço o Martinho na hora. Faz aquele filhinho e bate na hora em cima da mesa de som. No dia seguinte vou para Londres e não a consigo esquecer e digo, meus queridos, continuem vocês a turnê ou acabo que eu vou morar em Portugal. E venho morar em Portugal sem saber que ela está grávida e fica em Caminha, produz alguns músicos locais, o Celine na altura, o Easy Special, o Ricardo Azevedo e etc. E fica aqui uma temporada. Aliás, é curioso que o James tem uma ligação profunda com Portugal, também o Tim, não é? O vocalista, tem uma irmã em São Teotónio, no Alentejo. Portanto, eles têm um vínculo muito forte, não é por acaso que são tão conhecidos aqui. Pete Doherty. É? O Pete Doherty. Queres saber a história do Pete? Estava curiosa. O Pete interessava muito na altura, tinha sido namorada Kate Moss, deram um concerto excelente e ninguém reparou que um dos guitarristas não tinha vindo e eu, estranho, só está um guitarrista e o outro. Depois perguntei, porquê é que não veio o guitarrista? Aí ele esqueceu o seu passaporte e ficou retido em Londres. E eu, está completamente a ressacar de heroína, a tremer por todos os lados, completamente com um chapéu dos pastores e com um cobertor de lã a gosto, paredes de cor, super quente, e ele com um cobertor de lã tremendo frio, e disse-me, eu cheguei aqui de comboio, vim de Londres de comboio. Eu, de Londres de comboio? Quantas horas demoraste? E ele, mais de 40. Porquê? Porque eu agora vou ter que me apresentar todas as semanas na polícia para provar que estou limpo, e então eu quis consumir a droga toda de uma vez até chegar aqui. Então estava para ressaca. E eu passei-lhe um char de erva, ele deu 2 passos e jogou fora e apagou. E eu ando aqui, como é? Está para estragar. Há outra história também, que és com o vocalista dos Morphine, um dia antes dele morrer, não foi? Exato. Eu já estou a escrever o volume 2 destas histórias, mas o editor agora pediu-me para nós fazermos uma coleção de brasileiros. Aqui tem 13 artistas brasileiros, e não tem talvez aqueles que eu tenho mais afinidade. Gilberto Gil, Caetano Veloso, mesmo Maria Bethânia, com quem tenho menos afinidade, sobretudo devido ao feitio dela e ao medo da macumba. Mas o Caetano eu tenho um grande afeto, o Gilberto Gil, e estou a escrever noutro tom. Um tom com mais humanismo, um tom com mais... onde pego no lado bom da pessoa, onde pego do lado bom das histórias. Eu tive com o Gilberto Gil em para aí 7 ou 8 cidades, curiosamente na Suíça, tivemos no Porto, tivemos no Sudoeste, eu estive em casa dele em Ipanema, em Mors, em Montreux, 2 vezes na Suíça, curiosamente, e ao longo desses tempos tu depois estabelece relações que vão além daquele momento, não é? Porque, por vezes, os artistas acabavam me convidando para as suas festas privadas, não por eu ser o jornalista, mas por ser o amigo. E por vezes eu incorria também em alguma confusão entre o que era o meu amigo, o que era eu jornalista, nem sempre era muito claro para as duas partes. O Marco Sandman... E ainda não eras professor de ética. Exato. Hoje tem mais cuidado com isso, precisamente por essas questões éticas. Aliás, lembras-te das nossas aulas de ética, José, onde falamos precisamente destas questões, e o José foi meu aluno de mestrado,
em comunicação e jornalismo. Ele é professor de design em Xangai. E então estávamos nesse processo. Passei a última noite de vida com o Marco Sana, dos Morfina, aqui em Lisboa. Eu percebi que ele não estava bem, estava muito pálido. Devo-vos dizer que vi a droga a chegar e vi quem lhe entregou a droga, e acho que foi por isso que ele morreu de overdose com uma droga, como se diz, na heroína malhada, portanto, misturada com produtos tóxicos, mais tóxicos ainda que a heroína, né, que já em si é tóxico. E ele foi à casa de banho e quando voltou estava num estado preocupante. E eu percebi que alguma coisa ali não estava certa. A verdade é que ele no dia seguinte vai para a Itália, também é alguém que eu admiro profundamente, que estive inúmeras vezes. Tornei-me um fã, confesso, também isso por vezes gera alguma confusão. Eu sou um fã, confesso, de pessoas e de artistas, e por vezes essa relação de amizade também vai muito além dessa relação do jornalista e artista. O Miguel Ângelo é uma dessas pessoas, não é por acaso que hoje é padrinho do meu filho, e o David Byrne, outra pessoa, não é por acaso que o meu filho se chama David e a minha filha é Evan, é o David Byrne que lhe dá o nome, e portanto estabelece relações de muita proximidade, de muito afeto, de muita afinidade, e com o Marco Sana foi um caso desses, pese embora alguma distância. Eu era sobretudo fã da música deles, gostava particularmente do Billy Crosby, o baterista, com quem era o elemento mais próximo da banda. Conhecem Morfina, não? Morfina, Have a Lucky Day, Yes, and You Are For Pain, é de facto uma banda que eu recomendo. E qual é? No dia seguinte, o Billy liga-me a dizer que o Mark tinha falecido em palco num concerto num festival perto de Roma, e a cantar um tema que se chama My Brain, e ele estava My Brain, pá, e cai e morre. Deve ser, para a maioria dos artistas, de alguma forma, um privilégio morrer em palco, né? Todavia, com a idade dele, cerca de 40 anos, é demasiado precoce e deixa uma falta à música alternativa que se faz. Morfina, eu tenho na minha memória, algumas destas crónicas foram, apesar de trabalhadas e modificadas, foram publicadas no jornal Correio da Manhã, onde eu tinha uma crónica. De alguma forma, algumas são baseadas nessas histórias. Eu também tive uma crónica no jornal Tal e Qual que se chamava Boca no Trombone, onde eu tenho a ousadia de alguma forma, nessa altura, é comum aos jornalistas confundirem jornalismo e opinião, e as coisas devem ser separadas. O jornalista é aquele que reporta o facto, o jornalista é aquele que deve retratar a notícia, deve igualmente informar e formar, mas não opinar. Não é esse o trabalho do jornalista. Opinion makers é uma coisa, jornalista é outra. E eu, no final da minha carreira, tinha a habilidade, com alguma arrogância, que é muito comum nos jornalistas, de escrever histórias com a habilidade que tu conheces, que tu dominas, tudo lá. É aí também falta de rigor, falta de neutralidade, muito comum, falta de objetividade, muito comum na comunidade jornalista. E quando no início da minha carreira eu era uma espécie de link, ponte entre o artista e quem queria saber sobre o artista, era a pessoa fiel, era um veículo fiel àquilo que o artista me dizia, quase sempre baseado em entrevista, e aí tornava-se ainda mais fiel. O artista revia-se na história, o leitor aceitava a história do ídolo dele, e aí sim, no início da minha carreira, quando tinha 20 anos, durante 10 anos, eu acho que fiz um excelente trabalho jornalístico. Nos últimos anos da minha vida jornalística, há alguns desvios que eu não tenho propriamente orgulho, se bem que no Porto, um amigo meu me disse: sabes, Zé Manel, que as tuas crónicas fizeram história? E eu disse: como assim? Há muita gente a seguir essa linha
da questão de retratar os artistas na intimidade, nomeadamente, ou mesmo aquelas entrevistas de vida que tu fazias, trazê-los para não tenho propriamente orgulho nisso. Tenho sim algum prezo esse início da minha carreira, onde eu efetivamente, enquanto veículo, enquanto link, enquanto ponte, enquanto plataforma também de troca, acho que fiz efetivamente um bom trabalho, e é daí aliás que resulta um dos grandes trabalhos da minha vida, nomeadamente a biografia dos Delfins, a biografia do David Byrne, a biografia da Cesária Évora. Vou-vos confessar aqui uma coisa: eu escrevo também a biografia do Júlio Iglesias, que ele não autoriza. E eu, na altura, perguntei porquê é que vou escrever sobre o Júlio Iglesias. Vou-vos dizer porquê. Por um lado, porque o Júlio Iglesias, também via Sony Music, me convidou inúmeras vezes para estar com ele, portanto era alguém que eu conhecia bem, com quem eu tinha estado em Sevilha, num dia fantástico em que Portugal estava a perder 2-0 com a Inglaterra e ganhou 3-2, gol do Figo e Rui Costa. Eu ia no autocarro e não vi o jogo, por causa do Júlio Iglesias, alguém não me deixou ver o jogo. Fomos para a Sevilha. Em Madrid, estive em Madrid com o pai dele e com a namorada dele, 50 anos mais nova que o pai. Conheci essa intimidade, conheci os casos deles à fé. Estive em Miami, onde eu chego no dia 11 de novembro, que é o dia em que eu nasci, e tinha uma limusine à minha espera. E eu entro na limusine e de repente entra outra senhora portuguesa que eu conhecia na televisão e que se chamava, suponho, Luísa Granel. Sabem quem é? Qual é a grande? Era Gardel. Luísa, né? Pronto, não interessa mesmo. Mas só conto porque é curioso ela entrar na mesma limusine que eu e fazíamos os 2 anos naquele dia. E acho que foi coincidência. Era dia 11 do 11 em Miami, e ela depois não ouvi mais, graças a Deus, porque não simpatizei nada com ela, e vou para a casa do Júlio Iglesias. E aí tenho acesso a uma série de informações que vi e que me marcam, e que depois me levam a ir investigar, casar, filhos dele, aí espalhados por Portugal, pelo menos 2 que eu conheci e são a cara dele, e que ele nunca assume. Uma miúda lá, ali na zona de Águeda, Filhós, chama Filhós da Aldeia, está no lado, e ele, pobrecíssima, e a cara dele, e como é que é possível o pai não assumir, não é? Pelo menos ajudar a não viver numa barraca, o que é curioso. E tudo aquilo me incomodou. Escrevi a biografia do Júlio Iglesias para perceber que podia escrever de uma forma neutra, isenta, rigorosa, sobre alguém que eu não gosto, nem como pessoa, nem como músico. Claro que ele não aprovou, claro que eu editei na mesma, claro que ele nunca mais me falou. Não prova, perdi uma fonte, mas mantive a minha integridade. É um parênteses. E não processou. Mas nunca mais me mandou postais de Natal com ele e cada ano com um filho a mais. Todos os anos recebia o postal de Natal à cidade com ele. Obviamente nunca mais me mandou postal de Natal. Pode ser que recebas o este ano. Em que endereço? Em que endereço? Muito bem, pronto. Terminamos por aqui. Eu quero fazer alguma pergunta. Vocês são um bocado frios. Eu saí do Porto a lançar o livro, primeiro as pessoas a contar esta história e riam para caramba. Todas a dizer, contei esta história do Júlio Iglesias, todas se riam. Aqui, silêncio absoluto. Tens de contar a história da Fafá, não, porque há pessoas aqui que fazem parte dessa história. Eu não convém violar a privacidade que está a fazer. Eu não conto essa história no livro, conto a do papá dela, que ela chega à casa dela, lá em Belém do Pará, e estavam lá as beatas que ele detestava, segundo a mãe. O pai era de Vila do Conde. E ela coloca a música New York, do Frank Sinatra nas alturas, e eles vão embora. E ela a descrever essa história fantástica, que ela expulsa literalmente as pessoas lá de casa, às beatas. Muito bem, quem quiser comprar um livro, venha cá. Quer fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta? Pode, João Paulo. Claro, João querido. Queria saber se já obtiveste alguma reação de alguma destas figuras, que estão vivas, obviamente, ao livro e ao cartoon, portanto, deste livro. É uma boa pergunta. Não.
O livro foi lançado em Macau há um mês atrás. O João Paulo era um colega meu da minha universidade, era professor de português. Era uma obra gloriosa ser professor de português em Macau, uma língua que se está a perder, que existe nas legendas, como diz. O Arnaldo Antunes foi lá visitar e foi lá dar um concerto no Secret Road Festival, o Festival das Letras, e às tantas dizia: Simões, meu querido, que legal aqui, tudo é legendado, mas ninguém fala português. Portanto, a obra do João Paulo é uma obra efetivamente muito necessária em Macau, mas que é um descompromisso cada vez maior, não é? Que cada vez mais se perde. Apenas tive esta semana, antes de vir embora, fiquei chocado porque fui pegar o meu filho à escola portuguesa, o único que ainda está lá, o mais pequenino, o Lucas, e quando percebi que já não havia portugueses em Macau, já não havia filhos portugueses a sair da escola portuguesa, não é? Houve esta debandada, não sei se sabem, mais de 50% da pequena comunidade portuguesa abandonou Macau recentemente, sobretudo os jornalistas, não é por acaso, e então os miúdos a sair da escola portuguesa, todos a falar inglês entre eles, mesmo os chineses, e achei curioso já não ter praticamente miúdos portugueses, portanto há ali uma mudança, claro. Em relação à tua pergunta, João Paulo, há aqui uma questão que o livro, portanto, foi lançado recentemente, mas eu acho que isso varia de crónica para crónica, a reação, e efetivamente tenho curiosidade. Ou alguém que achou que eu deveria mostrar a crónica e o cartoon antes de o publicar. Eu acho que não deve haver esses filtros. Há aqui também a questão da liberdade de expressão, com o rigor e com o amor à verdade, que é um facto. Sim, algumas histórias menos abonatórias do artista, talvez fosse de evitar, certamente no futuro. Agora, eu escrevi este livro antes do Covid. Confesso-vos que o tom, mesmo o sarcasmo, mesmo todo o humor, o livro tem imensa piada. Eu fui o ler quando recebi e a maioria das crónicas fizeram-me rir. A ler acabava e mandava quase sempre uma gargalhada. Eu leio meus livros como se eu fosse leitor. Os que já não são mais meus, agora pertencem-nos e quem os lê. Isso é comum, todos os escritores dizem isso, e efetivamente eu sinto isso e leio-me sempre como leitor e não como a pessoa que escreveu. E acho o livro efetivamente com humor, com esse sarcasmo, com a vida, com alegria, com riso, com sorriso, mas falta-lhe uma componente que eu acho que hoje em dia é cada vez mais necessária, que é a do amor ao próximo, a do percebermos que o outro é parte de nós, e se nós pudermos, nos nossos meios, sejamos nós músicos, jornalistas, artistas, pessoas que tenham um papel ativo na sociedade, em qualquer área, professores, qualquer área que elaboram os seus pensamentos, devemos tentar primar crescentemente pela solidariedade, pelo amor ao próximo, o outro com O maiúsculo, como parte de nós mesmos, no sentido de tentar contribuir para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais irmanada em valores que nos devem ser a todos comuns, nomeadamente o amor. E hoje estou a escrever mais nessa linha, porque acho que é nessa linha que podemos contribuir para uma sociedade mais justa, mais fraterna, com maior irmandade. Muito obrigado. Muito bem. Pode vir aqui dar apoio. Quem quiser pertencer a esta Igreja Universal, Manuel Simões. É o pastor. O amigo da mulher. Não.